Seja bem-vindo, amigo e amiga, uma vez mais, louvado seja Deus na nossa vida, amém? Eu sou o missionário Albênio Lourenço, aqui do canal Alto Clamor, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilhe os vídeos. Estamos aqui para mais um episódio, o episódio de número 5 da série bíblica Daniel, Segredos da Profecia. Essa série é maravilhosa e eu quero até pedir desculpa a vocês, irmãos, que nos seguem aqui no canal, que apreciam nossas mensagens, pela demora que está tendo para que a gente possa estar disponibilizando aqui no canal esses vídeos da série Daniel. Como eu já disse anteriormente, esse estudo ele é um pouco maior, ele é um pouco mais sofisticado, temos mais coisas nas edições que a gente faz do vídeo, né? O vídeo tem que ser editado, quando a gente grava o vídeo a gente tem que editar ele no programa direitinho para poder colocar no canal, disponibilizá-los para vocês poderem assistir e estudar conosco a Bíblia. Então, por ser mais, por requerer mais do nosso tempo, mais de mais ferramentas para o vídeo ficar pronto, então, devido à correria da vida, né, que todos nós temos, aí fica difícil fazer semanalmente esses vídeos, mas ore por nós, ore por mim, que nós vamos conseguir finalizar o estudo do livro de Daniel através dessa série magnífica, que é a série Daniel, Segredos da Profecia. Ao longo de 16 temas, 16 episódios, estaremos juntos aqui no canal. Nós estamos já no episódio 5, que tem como título Do Palácio ao Pasto. Lição de número 5, do Palácio ao Pasto. Vai abordar aqui muitos pontos importantes do capítulo 4 de Daniel. E daqui a pouquinho nós vamos entrar nele. Antes, porém, quero convidar você a ser um colaborador do nosso canal, a fazer com que esse canal possa crescer, não somente com o envio de vídeos aqui no canal, mas também na produção de materiais, de estudos bíblicos, que a gente venha a fazer, né? Venha a confeccionar ao longo do tempo. A gente muitas vezes tem essa carência, queridos, de precisar de um recursozinho financeiro para poder avançar, comprar algum material. Às vezes tem que imprimir, só tem PDF, aí tem que imprimir para eu poder estar passando aqui no canal. Então, se você deseja ajudar o canal Alto Clamor a avançar, se você deseja, até mesmo na compra de livros do Grande Conflito, da Grande Controvérsia, para a gente distribuir. Se você deseja ser um colaborador, um patrocinador, um apoiador dessa obra, então aqui está o Pix. E através desse Pix aqui, você pode então fazer sua doação. Não importa o valor, é do que você propõe em seu coração com Deus. Tá bom, meu amigo? Então, se você aprecia nossas mensagens, deseja pregar também o Evangelho através desse canal, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Tenho certeza que Deus nos abençoará grandemente. Amém, queridos? Dito isso, tome sua Bíblia, pegue aí o seu caderno, sua caneta, da forma que você deseja registrar cada informação. Hoje eu vou estar usando aqui essa Bíblia eu comprei faz pouco tempo, né? Essa Bíblia é maravilhosa. Nova Bíblia Viva. Eu gostei bastante dessa Bíblia. É uma Bíblia simples, não é Bíblia de estudo, é uma Bíblia simples, mas ela tem uma linguagem maravilhosa, bem atualizada, vai a fundo na explicação do texto. Eu gostei muito, tenho gostado muito, já faz aí um mês que eu estou com ela e eu vou estar usando ela aqui para a gente estudar, tá bom? Sempre verificando tudo antes, né? No texto recepto, os textos do King James 1611, para poder conferir que está ok mesmo a tradução. Mas até agora tem sido uma bênção para mim e eu vou estar usando ela. Então, se você tem outra Bíblia que não é a Bíblia Viva, talvez a versão seja diferente, a tradução, mas os sentidos são os mesmos. Você pode estar usando a sua Bíblia sim, tá bom? Estou aqui, irmãos, com a lição número 5 do curso Daniel, Segredos da Profecia. E se você deseja receber o PDF com as 16 lições do nosso curso Daniel, você pode entrar em contato através desse WhatsApp aqui que está passando no seu vídeo abaixo. Você entra no WhatsApp, pede o seu curso bíblico Daniel, Segredos da Profecia, as 16 lições em PDF, tá? E eu vou estar enviando para você gratuitamente, não paga nada. É uma bênção. Aqui eu já imprimi essa lição para a gente estudar agora. Vamos começar com a oração e, na sequência, já mergulhar aí no tema de hoje,
do palácio ao pasto. Vamos orar. Pai querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, por outra oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui no canal Alto Clamor para estudarmos mais um tema do livro de Daniel. Um livro que é destinado para o tempo do fim. As verdades ali contidas, as profecias são para os nossos dias. E todo aquele que estudar o livro de Daniel vai compreender também Apocalipse, vai compreender o conflito entre o bem e o mal e vai poder se colocar ao lado do Senhor. Nesse momento eu peço a tua bênção, peço que o Senhor me use para comunicar aos meus amigos e irmãos queridos a tua verdade. Abra nossa mente, abra nosso coração para esse momento, em nome de Jesus. Amém. É isso, amigo. Olha só o que diz a introdução da lição aqui. Lição número 5, do Palácio ao Pasto. Daniel é o autor do livro que leva seu próprio nome. Contudo, o 4º capítulo é claramente uma confissão de Nabucodonosor, escrita na forma de carta, a qual Daniel incorporou ao seu livro. Então, Daniel ele é o escritor principal do livro dele, né, que carrega o nome dele, mas o capítulo 4 é uma parte escrita pelo próprio rei de Babilônia, Nabucodonosor. Ele mesmo escreveu em forma de carta. E Daniel incorporou esses escritos de Nabucodonosor dentro do seu livro, escritos os quais também é inspirado pelo Espírito Santo. Você vai ver como é que aconteceu isso. Através de uma proclamação real, ele detestava que todos os homens da terra soubessem de sua experiência com o Deus de Daniel. Esse decreto reflete o sentimento do rei quando suas faculdades mentais foram completamente restabelecidas depois de 7 anos de insanidade. Ele, que tinha sido um orgulhoso monarca, tornou-se um humilde filho de Deus. Olha, então esse capítulo trata da conversão de Nabucodonosor. Um orgulhoso monarca, um orgulhoso rei, torna-se agora um obediente e humilde filho de Deus. Nesta história, encontramos profundas lições espirituais e como Deus manifestou sua misericórdia a um rei pagão e idólatra. Então, nessa história, como diz aqui a introdução da lição, nós vamos ver profundas lições da misericórdia de Deus, de como Deus tratou com alguém envolvido com paganismo. E através disso a gente aprende a lidar também com essas questões. Hoje, vamos conhecer mais sobre essa história de arrependimento e conversão. Sem dúvida, queridos, Daniel capítulo 4 trata da história do arrependimento e da conversão do rei Nabucodonosor. E isso tem muito a ver conosco. Tome sua Bíblia e abra ela em Daniel capítulo 4, para que você possa, juntamente conosco, ponto a ponto, no capítulo 4 de Daniel, entender o que foi escrito aqui, entender que lições são essas para mim e para você, e ter a vida transformada como Nabucodonosor teve. Olha só que pergunta interessante se coloca aqui na lição. Que declaração fez o rei Nabucodonosor a respeito de Deus? Olha o que Nabucodonosor disse em Daniel 4, verso 3, a respeito de Deus. Tome sua Bíblia aí e vamos juntos. Daniel 4, verso 3. Diz assim, olha. É quase impossível acreditar, foi um grande milagre. Agora eu tenho certeza de que o seu reino é eterno. Agora sei que ele reina para sempre. Daniel 4, verso 3. Olha, eu vou ler aqui de novo, versão viva, Bíblia viva, Bíblia na linguagem de hoje, linguagem moderna. Olha o que diz. É quase impossível acreditar. Foi um grande milagre. Agora eu tenho certeza de que o seu reino é eterno, ou seja, o reino de Deus. Agora sei que ele reina para sempre. Então, Nabucodonosor aqui nesse texto reconhece que o reino de Deus é reino eterno, não é reino transitório igual os daqui da terra. Ele reconhece que não é mais Babilônia. Antes ele pensava que era Babilônia, né? Mas não, ele aqui reconheceu que era o reino de Deus e que esse reino é para sempre. Olha só,
O capítulo 4 inicia com o reconhecimento do rei Nabucodonosor acerca da sabedoria e domínio de Deus sobre todos os reinos da terra. Esse poderoso testemunho foi proclamado a todos os povos, línguas, num edito real elaborado pelo próprio Nabucodonosor. Esse fato é uma clara demonstração de que Daniel e os seus amigos, mesmo no cativeiro, influenciaram tremendamente a corte babilônica e fizeram com que o conhecimento de Deus chegasse a todos os povos. Pronto, Daniel e os seus amigos influenciaram de tal maneira, por meio de sua obediência a Deus, sua fidelidade, eles influenciaram de tal maneira que acabou que os povos, as pessoas em Babilônia, o próprio rei Nabucodonosor reconhecesse que Deus é Deus, que Deus é quem governa, que Deus é quem comanda as coisas, que tudo está sob o controle dele. Então olha que maravilhoso é saber quão longe vai a influência de um homem guiado por Deus. Até onde vai a influência de um homem guiado por Deus, irmãos? Daniel era esse homem guiado por Deus, eu posso ser esse homem, você pode ser esse homem, você pode ser essa mulher, você pode ser esse idoso, você pode ser esse jovem, esse juvenil, guiado por Deus e influenciar. Olha o que Daniel fez, a capacidade da sua influência. Foi longe, alcançou o principal do reino ali, que era o próprio rei. O que trouxe espanto ao rei Nabucodonosor em Daniel 4:5? Vamos ver aí o Daniel 4:5. Daniel capítulo 4, verso 5. Certa noite tive um sonho que me deixou muito assustado. Estando deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente me deixaram horrorizado. Então, de acordo com esse verso, Nabucodonosor, ele relata aqui nessa carta dele, no capítulo 4, que ele teve um sonho. Certa madrugada, ele dormindo, teve um sonho e esse sonho perturbou muito ele. Novamente, parecendo a história de Daniel capítulo 2. Ele agora tem um outro sonho. Olha só, os habitantes da Babilônia costumavam ver um significado em todo sonho. A gente viu essa informação em Daniel 2, né? Possivelmente, por essa razão, Deus empregou mais uma vez um sonho como um instrumento para expor seus intuitos. Deus sempre usa parábolas e figuras para transmitir suas verdades. Os símbolos ajudam a recordar tanto a mensagem como sua importância. Durante mais tempo que se a mensagem tivesse sido comunicada de outra maneira, ao contrário do que ocorreu no capítulo 2, desta vez o rei se lembrava do sonho, porém ainda não sabia a sua interpretação. Veja, aqui é o mesmo método que Deus usa lá em Daniel 2, usa aqui em Daniel 4. Mais uma vez, sonhos, visões. Só que a diferença é clara. Lá em Daniel 2 ele não se lembrava do sonho e nem muito menos da interpretação ele ia saber. Já em Daniel 4, Nabucodonosor, ele tem um sonho, ele lembra do sonho, ele sabe o que aconteceu, porém ele não tem a interpretação. Isso é um ponto importante. Que pessoas foram novamente chamadas para decifrar o sonho? Daniel 4, verso 7. Quem foi que foi chamado novamente, igual foi chamado das outras vezes, para decifrar o sonho? Olha o verso 7. Mas quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram e eu contei meu sonho a eles, nenhum deles foi capaz de me dizer o que significava. Daniel 4, verso 7. Então veja, foi chamado novamente feiticeiro, astrólogo, magos, adivinhos, dali da corte babilônica. Só que dessa vez Nabucodonosor disse a eles o que tinha sonhado. Mesmo assim, esses homens, esses supostos conhecedores do futuro, não tiveram capacidade alguma de dizer o que significava o sonho. Lembre-se, quando Deus deseja revelar suas coisas, Ele comunica aos seus servos, os profetas. Está no livro de Amós. Deus não comunica a adivinhador, a feiticeira, a necromante, a ninguém. Deus comunica aos seus profetas. Por isso que
Há um texto na Bíblia que diz assim: crede no Senhor vosso Deus e prosperareis. Crede nos vossos profetas e sereis salvos, né? Mais ou menos assim, parafraseando o texto. Devemos crer nos profetas de Deus. Assim como ocorreu no capítulo 2, foram chamados todos os sábios, magos, encantadores, caldeus e feiticeiros, para dar ao rei a interpretação do sonho, como no capítulo 2. Daniel 4,7 declara que eles não puderam dar ao rei a interpretação do sonho, mas uma vez ficou provada a incapacidade de qualquer homem revelar o mistério que o Altíssimo revelou para si. Olha só, que o Altíssimo reservou para si. Olha a pergunta 4. Descreva o sonho de Nabucodonosor. Vamos ver o sonho então? Nabucodonosor sonhou e escreveu aqui no capítulo 4, verso 10 a 17. Vamos ler do verso 10 até o 17. Atente aí nessa leitura. Diz o seguinte: estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Eu vi uma grande árvore no meio da terra. Esta árvore crescia sem parar, forte e alta. Encostou com a copa no céu, até que podia ser vista em todo o mundo. As folhas da árvore eram bem verdes e bonitas. Seus ramos estavam carregados de frutos, suficientes para todos se alimentarem. Os animais do campo vinham descansar à sombra da árvore, e as aves faziam seus ninhos em seus ramos. Então, estou no verso 13, tá? Então, deitado em minha cama, vi uma sentinela, um anjo de Deus, descendo do céu. Ele gritou em alta voz, diz o verso 14: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, e arranquem suas folhas, e espalhem os seus frutos. Espantem os animais de sua sombra, e tirem as aves dos seus ramos, mas deixem a raiz e o toco, amarrado com uma grossa corrente de ferro e bronze, cercado de erva. Ele será molhado com o orvalho do céu, e se alimentará da erva do campo como os animais. Durante 7 anos terá pensamentos de animal em vez de pensamentos de homem. Verso 17. Isso foi decretado pelos vigilantes, por onde os santos anjos o decreto foi dado. Por ordem dos santos anjos, o decreto foi dado, para que todos os homens saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele dá os reinos a quem bem entende, até ao mais humilde dos homens. Que relato impressionante! Nabucodonosor sonha aqui que tinha uma árvore, essa árvore era gigantesca, folhas verdes que davam de alimento, sua copa topava no céu e tal, e os animais para ali iam para se alimentar, para descansar à sombra, e aí vem uma ordem dos céus e os anjos chegam e é para derrubar a árvore, destruir tudo, espantar as aves que estavam ali fazendo ninho, espantar os animais que estavam ali dormindo na sombra, derrubar tudo, os frutos, as folhas, tudo, deixar só o tronco ia estar ali acorrentado com corrente de ferro e bronze, esse tronco ali, esse toco ia ficar levando sereno, levando o orvalho do céu, levando sol, levando chuva, passando ali no campo, no ar livre, sobre as condições climáticas em cima, e esse aí ia perder a consciência, ia pensar como animal. Já está falando que esse tronco tem a ver com alguém, é um símbolo de alguém. Olha só, o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande árvore que ficava no meio da terra, e a sua altura chegava até o céu. Todos os seres viventes se mantinham dela. Em sua folhagem as aves faziam morada, e embaixo dela os animais do campo achavam sombra. Entretanto, um santo que desceu do céu, que é o anjo, né, cortou a árvore, deixando apenas a raiz e a parte do tronco, amarrada em cadeias, em correntes, né?
permanecendo nessa situação por sete tempos. Aí na sua Bíblia vai estar tempos, né? A maioria das traduções bíblicas vai estar 7 tempos. Tempos em profecia, tempos é anos. Por isso que aqui na minha versão, a Bíblia Viva, já falou 7 anos. Então 7 tempos, 7 anos. E passar esse tronco de árvore dessa situação. Segundo a interpretação de Daniel, o que aconteceria ao rei Nabucodonosor? Daniel 4, verso 20 ao 22 e depois o 25. Olha o que o homem de Deus, Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, diz o que significa esse sonho. Olha o que ele vai dizer. Olha a interpretação que Daniel recebe de Deus e comunica ao rei Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4, verso 20 a 22 e o verso 25 também. Olha o que diz a partir do verso 20. Daniel 4, verso 20 a 22. A árvore que o rei viu crescer até os céus, que era vista por todo o mundo, com suas belas folhas verdes, com os ramos carregados de frutos, dando sombra aos animais e ninho às aves, aquela árvore, atenção para o verso 22, aquela árvore, majestade, é o Senhor mesmo. Ou seja, quem é a árvore do sonho? É o próprio Nabucodonosor. O Senhor cresceu e se tornou muito forte. A sua grandeza chega até ao céu, e o seu reino até os confins da terra. Olha o que diz o verso 25. O Senhor será expulso do palácio e vai viver pelos campos, como um animal, comendo capim como um boi, molhado pelo orvalho da noite, o sereno, né? E assim o Senhor vai viver durante 7 anos, até aprender que o Deus Altíssimo é o dono de todos os reinos dos homens, que ele dá o poder a quem bem entende. Olha que revelação desse sonho é dada a Daniel, e Daniel passa para o rei e consequentemente para nós, né? Essa árvore era Nabucodonosor. Os animais que iam ali se manter dessa árvore eram todos os povos da terra que se mantinham em Babilônia. Deus agora, devido a uma atitude orgulhosa de Nabucodonosor, declara que ele ia sofrer um castigo. Ele ia ser expulso do seu trono real. Ele ia ser retirado o poder real dele. Ele ia ser expulso do reino. Ia morar com os animais no campo. Teria a mente convertida em mente animal. Não teria mais a racionalidade humana. Ia comer capim com boi e os orvalhos do céu, o sereno, né? O sereno da madrugada ia cobrir ele. E ele ia passar esse período de 7 anos dessa forma, nessa situação. Isso é o que significava o sonho de Nabucodonosor. Deus disse no sonho que Nabucodonosor seria cortado de seu reino e passaria a viver como um animal durante 7 anos. Tempo significa anos, como ensina Daniel 11:13. Daniel 11:13 ensina que tempo significa anos. Que declaração feita pelo rei trouxe o juízo divino? O que foi que Nabucodonosor fez? O que foi que ele falou? Qual foi a atitude dele que fez com que Deus declarasse esse castigo a ele? O que foi que ele fez? Depois de ter visto Deus revelar sonho lá em Daniel 2, depois de ele ter visto a grande salvação que Deus fez, tirando Sadraque, Mesaque e Abdenego do fogo, na fornalha de fogo, depois de ele ter visto todas essas maravilhas, o que foi que ele fez? O que esse homem fez, que ele não se converteu antes, o que foi que ele fez para receber uma sentença de 7 anos como um animal comendo capim com os bois? O que foi que ele fez? Vamos ver aí Daniel 4, 30 e 31. Abra sua Bíblia aí. Daniel 4, 30 e 31 diz: dizendo cheio de orgulho, olha, cheio de orgulho, eu mesmo, com o meu grande poder, construí esta bela cidade de Babilônia para ser a minha casa, a capital do meu grande império. Verso 31. Ele ainda estava falando quando ouviu uma voz que vinha do céu. Rei Nabucodonosor, esta mensagem é para você. Você já não é o rei deste grande império. Amigos, ele alimentou orgulho, disse Daniel 4:30. E ele diz: quem é como Babilônia? Eu sou um grande, eu sou o maioral. Não existe reino contra esse aqui. Esse aqui é o
o reino dos reinos. E ali ele se orgulhou, e ali ele subiu no pedestal, e ali ele se achou que não era. Ele ali se considerou como um Deus. E essa atitude, queridos, teve graves consequências. Deus agora faz ele sonhar esse sonho, que ele seria arrancado do reino, ia ser transformado em um animal. Que coisa tremenda, não é? Nabucodonosor havia sido exaltado ao máximo com a glória mundana. Mesmo na profecia de Ezequiel, ele havia sido chamado de o Rei dos Reis. Ezequiel 26:7 é dito isso. Todavia, ainda que algumas vezes tivesse atribuído a Deus a glória do seu reino, ele permitiu que o orgulho e o desejo de exaltação própria dominasse o seu coração. No exato momento em que o rei se orgulhava das maravilhas da cidade de Babilônia, que ele mesmo havia construído, do poderio do seu reinado, veio o juiz do céu e transformou o seu coração de homem em coração de animal. Quando fala coração, cita aqui a mente. Transformou a mente dele de humano em uma mente animal. Foi esse mesmo sentimento de orgulho e presunção que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu, como ensina Isaías 14, do verso 12 ao 14. Lúcifer alimentou orgulho, alimentou essa coisa ruim nele, lá no céu. E como diz Isaías 14, verso 12 a 14, ele foi expulso do céu. Da mesma forma, Daniel, aliás, da mesma forma, Nabucodonosor, no livro de Daniel, capítulo 4, mostra que ele tem da mesma atitude de Lúcifer. O orgulho subiu a si, ele buscou a exaltação própria, buscou a adoração própria novamente. E aí Deus disse, vai ser castigado. Que coisa terrível. Vamos avançando. Após os 7 anos de loucura, 7 anos como um animal no campo, né? Longe da convivência com outros seres humanos, o que aconteceu ao rei Nabucodonosor? Daniel capítulo 4, verso 34 a 37. Ao terminar os 7 anos, vamos ver o que acontece. Daniel 4, do 34 ao 37. Olha o que diz. Ao fim daqueles 7 anos, eu, Nabucodonosor, olhei ao céu. Minha mente voltou a funcionar como mente de homem. E louvei e adorei ao Deus Altíssimo e dei glória àquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno e cujo reino dura para sempre. Quando comparamos a ele todos os moradores da terra, eles não valem nada. Não valem nada. Ele é tão poderoso que faz o que quer com os anjos e com os moradores deste mundo. Não há ninguém capaz de fazê-lo parar. Ninguém pode fazer a ele. Ninguém pode dizer a ele, o Senhor não pode fazer isso. Ninguém pode dizer a ele. Aí o verso 36 e 37 diz, quando minha mente voltou ao normal, recebi de volta a minha honra, o meu poder e o meu reino. Meus conselheiros e auxiliares me procuraram, e fui novamente proclamado rei, com muito mais honra do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro ao rei do rei, ao rei do céu, o grande juiz, porque todos os seus atos são justos e bons. Ele pode humilhar os orgulhosos, fazendo-os arrastar-se no pó. Passados 7 anos, Nabucodonosor recobrou sua mente, né? Deus dá a mente humana a ele novamente, ele consegue raciocinar normal. E ele olha para o céu, ele não faz outra coisa primeiro, ele já vai olhando para o céu. E ele glorifica a Deus, ele dá honra a Deus, ele honra Deus, ele glorifica a Deus, ele rende graças ao Senhor. Ele declara quem é Deus, ele finalmente se rende a Deus. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Finalmente esse rei teimoso, esse rei do coração duro, idólatra e que buscava coisa errada, fazia mal ao povo de Deus, graças ao Deus do céu. Finalmente, no finalzinho do capítulo 4, ele mesmo escreveu nessa carta, o próprio Nabucodonosor contando a sua própria história de conversão, de arrependimento e conversão, nos mostra
o poder, a maravilhosa mão de Deus em favor daquele que, para muita gente, para o olho humano, nunca seria alcançado, nunca seria resgatado. Mas Deus, para ele não tem esse negócio de nunca, para Deus não tem o impossível. Deus resgata. Você lembra que no início nós estudamos acerca lemos, né, na introdução da lição, que Deus ele tinha lições profundas para nos ensinar em Daniel 4. E essa é uma delas. Continue orando por sua família, continue orando por seu pai, por sua mãe, por sua esposa, por seu esposo, por seus filhos, pelos membros da sua família, pelo amigo de trabalho, pelo vizinho, pelo irmão da igreja. Continue orando. Nunca pense que, seja quem for a pessoa, é difícil de Deus alcançar. Ora pela conversão sua, ora pela conversão dos seus amigos e familiares. Creia que Deus consegue alcançá-los, porque Deus pode tudo. Amém, queridos? Deus converteu Nabucodonosor, que aos olhos humanos nunca ia acontecer, mas Deus conseguiu. Mesmo, alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. O caso de Nabucodonosor foi pela dor, né? Virou um animal, passou 7 anos comendo um pasto, junto com os outros animais, mas ele veio, ou pelo amor ou pela dor, mas vem. Ore, não deixe de orar. Ore pelas essas próprias criaturas, tanto da nossa família quanto de fora, para que Deus alcance elas em algum momento da vida delas. Amém, queridos? Os habitantes de Babilônia, costumavam ver, aliás, eu voltei aqui, deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu passar a página, irmãos. Eu ia lendo o que a gente já fez. Pronto, vamos avançando. Nabucodonosor reconheceu que o seu reino, aliás, Nabucodonosor reconheceu que o céu reina, Daniel 4, 26, e que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, Daniel 4, 25. Este rei, que no passado havia sido orgulhoso e tirano, tornou-se um humilde filho de Deus, sábio e compassivo. Finalmente, ele aprendeu a lição de que a verdadeira grandeza consiste em conhecer e glorificar o único Deus verdadeiro. Ele é quem domina sobre reinos e reis e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4, 37. O propósito de Deus era que o maior reino do mundo, que era Babilônia, reconhecesse a sua justiça divina. E agora isso estava cumprido. Esta proclamação pública, em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, bondade e autoridade de Deus, foi o último ato de sua vida registrado na história sacra. Queridos, essa história de Daniel 4 foi o último ato registrado de Nabucodonosor. Deixou um decreto declarando que o Deus verdadeiro era o Deus de Daniel, que a ele pertencia a ordem, a autoridade, o poder. Glorificou a Deus, e esse reino babilônico poderoso pôde testemunhar de um Deus verdadeiro para todas as outras nações que ali se chegavam. Amigo, até onde vai a influência de um homem quando ele está com Deus, quando ele está com Deus? Até onde vai a influência de uma mulher quando se entrega a Deus? Reconheçamos em nossa vida que Deus é soberano. Reconheçamos e sejamos obedientes a Ele. Retiremos de nossa vida aquilo que não está em harmonia com Deus, aquilo que Deus já declarou na palavra dele, na Bíblia, que Ele não quer que faça parte da nossa vida. Coisas que a gente gosta, mas precisa abandonar, que nós façamos. Que nós possamos declarar com a nossa vida a todas as pessoas à nossa volta de que há um Deus verdadeiro do céu e que Ele é quem comanda o curso da nossa vida. E aí pessoas serão alcançadas pela nossa influência. Pessoas irão estar no céu por causa da influência de uma vida obediente a Deus. Pare de ser orgulhoso, pare de ser apoiado nas suas próprias, do seu próprio entendimento, nas suas próprias forças. Não, vamos ser apoiados à Bíblia, vamos nos apegar à Bíblia, vamos ouvir a voz do Espírito Santo, vamos ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus. Breve Jesus voltará, breve
esses reinos do mundo irão ter fim e o reino eterno, que dura para sempre, será estabelecido. Quer você fazer parte desse reino? Ser cidadão desse reino? Eu acredito que sim, eu também quero. É maravilhoso saber disso. Olha a nossa decisão que tem que ser hoje. Precisa ser assim. Reflita comigo aqui. Depois de ver como Deus foi paciente com este rei, até que finalmente ele o aceitasse como o único verdadeiro Deus, desejo tomar as seguintes decisões. Eu convido você agora a tomar essa seguinte decisão. Tome essas decisões em nome de Jesus. Eu quero tomá-las. Tome você também. Olha o que é. Reconheço que sou pecador e que meu coração é continuamente mau. Por isso, desejo ser purificado pelo sangue de Jesus. Você deseja reconhecer que é um pecador e quer deixar de ser e quer ser limpo, purificado, aceitando o sangue de Jesus a seu favor? Aceite, meu irmão, em nome de Jesus, aceite. Olha outra decisão. Nunca me orgulharei das coisas que Deus me permite realizar, mas sempre darei a Ele toda a glória. Nossa, como você canta bem para Deus, como você canta bem na igreja. Nossa, como você prega, você é demais. Não tem ninguém igual a você. Aí no trabalho você faz as coisas. Olha, fulano aqui, as coisas só funcionam com ele. Ele é quem é a máquina aqui da coisa. O motor é ele, a mente pensante é ele. Se não for ele, nada anda. Na família. O equilíbrio aqui da família é fulano de tal. A bênção da família é fulano de tal. Nessas horas que você receber esses elogios, dê a glória toda a Deus. Amém? Todas as vezes que você e eu sejamos elogiados, honrados em qualquer área da nossa vida, nosso dever é glorificar a Deus na presença das pessoas. Dizer ao povo, glórias a Deus, porque é por Ele que foi feito isso. Não é nada de mim, é por Ele que foi feito isso. E por fim, assim como Nabucodonosor foi usar minha influência, aliás, assim como Nabucodonosor, vou usar minha influência junto aos amigos e familiares para exaltar as obras de Deus e mostrar sua salvação. Você deseja? Assim como Nabucodonosor fez, como ele era influente no reino, sendo ele o rei, ele levou a glorificação a Deus adiante, mostrou às pessoas quem era o Deus verdadeiro. Você deseja fazer isso com seus amigos, sua família? Deseja? Tome essas decisões, porque o Espírito Santo vai selar ela no seu coração agora. Vamos orar? Pai querido e eterno Deus, sela, Senhor, no nosso coração essa decisão de sermos pessoas que reconhecem quando estamos em pecado, que estamos correndo risco de nos perder. Ajuda-nos a enxergar os erros da nossa vida e nos arrepender, confessar o pecado, abandonar ele e ser testemunhas vivas do Senhor em nossos ambientes, onde a gente passar, onde a gente estiver. Quero agradecer ao Senhor por mais uma lição da Tua Palavra. Quero entregar as pessoas que estão aqui comigo nesse momento. Nos abençoa, Senhor, fortalece a nossa fé e nos guia até aquele grande dia da Tua volta. Transforma o nosso caráter e dá-nos o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. É isso, meu amigo. Uma vez mais, um prazer ter com você conosco. Esse foi o 5º episódio, a 5ª lição do Palácio ao Pasto, Daniel capítulo 4. Para mim foi uma alegria ter você conosco. Deus abençoe você, Deus fortaleça a sua fé. Esteja conosco aqui no canal Alto Clamor. Muitos conteúdos estarão sendo postados semanalmente aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o like, deixa um comentário, nem que seja um amém. Isso vai ajudar o canal a expandir seus vídeos para mais pessoas conhecer a verdade. E compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, em todo lugar. Vamos avante, levando a palavra de Deus. Você foi abençoada? Você foi abençoado com a palavra de Deus hoje? Então continue conosco. Que Deus abençoe você, fortaleça a nossa fé e até o próximo encontro aqui no canal, o Alto Clamor, na série Daniel, Segredos da Profecia.